Aproveitar que Felipe já está aqui, ora pelo pregador, irmão. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela vida do nosso irmão Mateus. Nós queremos que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, Pai. Aquilo que a sua igreja necessita ouvir nessa noite, Senhor. Então fale através do teu filho, Pai, e nos traga o recado do Senhor para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, abra as suas Bíblias em Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Agora são 7h40, acho que eu tenho tempo, né? Da última vez me passaram a palavra umas 8 horas, eu falei que ia demorar um pouco, mas acho que agora eu tenho tempo. Mentira, irmãos, hoje vai ser breve, prometo. Atos capítulo 2, a partir do verso 42 ao 47, nós estaremos ministrando uma palavra mais direcionada para a igreja nessa noite, para as famílias. Obrigado, irmão João. Aqueles que acharam, digam amém. Aleluia. Então, na minha tradução diz assim, irmãos: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, esse é um texto sobre a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, o início da igreja ali, onde vai falar sobre como viviam os convertidos, os primeiros convertidos, a comunhão dos apóstolos, o partir do pão, as orações, o convívio dia a dia no templo, a singeleza de coração. E falando sobre igreja, irmãos, eu queria falar hoje sobre uma guerra contra a igreja, uma batalha contra a igreja. Hoje existe uma batalha cultural e uma batalha espiritual contra a igreja de Cristo. E o que seria essa batalha cultural? Hoje, no mundo moderno, eles visam o relativismo. O que é isso? Cada um tem a sua própria verdade. Não existe verdade absoluta. E isso vai exatamente contra a nossa fé. Porque a nossa fé prega o quê? Que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade absoluta. Não é que cada um tem a sua própria verdade, ou não é tão bem assim. Existem meias verdades? Não. Jesus é a verdade. Hoje a nossa igreja também ela sofre de uma pressão cultural para se adaptar a esse mundo. Existe uma redefinição nos conceitos do que é ser família, uma redefinição do conceito de identidade. Quem é você? Com que você se identifica? Uma redefinição na área da sexualidade, uma redefinição na moralidade. O jeito que você comporta está certo? Você como cristão,
o mundo vai dizer que não é tão bem assim. Você pode agir de outro jeito. E a mídia, a educação, a política, o entretenimento servem como campo de batalha para ir contra a mentalidade cristã. A mídia, a cultura, a educação, a política visa ridicularizar a nossa fé e dizer que a nossa fé é ultrapassada, que não serve mais nos dias de hoje. Então, existe essa batalha cultural, onde o inimigo, Satanás, ele vai utilizar de falsas doutrinas, ele vai utilizar de distrações, distorções no evangelho e até mesmo o esfriamento espiritual para destruir a igreja. Existe até mesmo batalha física, como a gente vê as guerras no Oriente. No nosso país hoje, o que a gente vê dessa batalha cultural presente? A gente vê a desconstrução da família, a gente vê a inversão de valores, a gente vê uma censura da Bíblia e dos símbolos cristãos, da cruz, a gente vê doutrinações ideológicas anticristãs nas escolas e nas universidades. Então nós percebemos que o mundo ele está colapsando. Existe um colapso cultural contra a igreja, e a igreja só irá resistir a esse colapso cultural se for enraizada na palavra de Deus. Então a gente vê que a igreja ela nasceu no meio de uma perseguição. Em Atos aqui no Novo Testamento, as igrejas do primeiro século, elas nascem debaixo de perseguição. Elas nascem debaixo do paganismo, debaixo da oposição. Como a gente cantou aqui na oferta, um hino que fala que Paulo e Pedro enfrentaram a fúria de Roma e saíram com a vitória nas mãos. Muitos cristãos foram queimados em fogueira, mas foram vitoriosos. E hoje, da mesma forma, irmãos, assim como na igreja primitiva, existe uma nova forma de perseguição contra a igreja. Como eu já disse, trata-se de uma perseguição ideológica, enganos, tentações, que visam enfraquecer a nossa fé, que visam dividir a nossa igreja, que visam afastar os cristãos de Cristo e da cruz. Então, o que é que vai sustentar a nossa igreja nesses dias, onde o mundo jaz no maligno? O que é que vai sustentar a nossa igreja em um mundo que rejeita Cristo, em um mundo que odeia a cruz? Como que nós vamos conseguir, como igreja, sobrevivermos a esse mundo perverso? Certamente não serão shows, certamente não serão as campanhas, as 7 chaves, não serão as conferências aqui na igreja, não serão o conforto. Isso não vai sustentar a nossa igreja no meio dessa crise. O que nós precisamos, irmãos, é de voltar à base da antiga, firme e infalível palavra de Deus. Nós precisamos nos reforçar na palavra de Deus. A igreja em Atos era simples, eles começaram em casas, partindo o pão uns com os outros, ajudando uns aos outros nas suas necessidades, ofertando na vida do outro. Eram pessoas simples. A Bíblia vai dizer que, vai usar o termo indoutos, né? Pessoas iletradas, não tinha nenhum doutor aqui, não tinha ninguém formado, pedagogo, não tinha nenhum teólogo, eram pessoas simples, trabalhadoras do dia a dia, que Jesus escolheu. Se a igreja de Atos conseguiu passar por aquela crise ali,
nós também devemos resistir à cultura, nós também devemos resistir à batalha espiritual que é imposta à nossa igreja hoje. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos enfrentar e triunfar sobre a cultura, sobre a batalha espiritual? Em primeiro, irmãos, proclamando a palavra. Proclamando a palavra. A palavra é a arma da resistência. Olha o que vai dizer lá no capítulo 40, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam onde? Na doutrina, na palavra. Irmãos, assim como o mundo veio à existência por meio da palavra, Deus disse: haja luz, e houve luz. E depois Deus usou palavras criativas para criar as outras coisas, e as coisas começaram a ocorrer. Da mesma forma, a igreja vem à existência por meio da palavra. Da mesma forma, a igreja é sustentada pela palavra de Deus. Sem Bíblia não há igreja, sem Bíblia não há culto, sem Bíblia não há evangelismo, sem Bíblia não há missões. Se não tivermos a palavra, não temos cura. Se não tivermos a palavra, nós não iremos avançar. Se não tivermos a palavra, como o evangelho vai ir de alcance com os perdidos, com aqueles que ainda não conheceram o amor de Cristo? Como nós teremos um legado? Como nós teremos vitória na nossa casa e no nosso lar sem a palavra? Então, meus irmãos, em tempos de confusão, em tempos de caos, só sobrevive aquele que é firmado na palavra de Deus. Se você não é firmado na palavra de Deus, nesses últimos dias, você irá perecer. Eu quero ler com você um texto no livro de Daniel, capítulo 11, verso 32. Daniel capítulo 11, verso 32. Amém? Vamos ler? Na minha tradução diz assim, ó: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Irmãos, provavelmente Daniel está falando aqui do anticristo. Esse pode ser interpretado como um texto, uma profecia histórica dos últimos tempos, dos últimos dias. E esse texto está dizendo que esse cara, olha aí, com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a aliança. Quem perverterá? Esse texto está dizendo sobre o homem de iniquidade, o homem da perdição. Esse texto está falando sobre o filho de Satanás. Nos últimos dias ele vai se levantar e vai guerrear contra a igreja. E quem são esses violadores da aliança que o texto nos trouxe? Podem ser interpretados como aqueles que tinham fé em Deus, os crentes, mas se afastaram de Deus. E o que esse cara fez? Esse homem da perdição, esse homem de iniquidade, perverteu o coração deles, e eles se afastaram de Deus. Então, esse homem, ele é blasfemo, ele é imundo, ele é impuro, ele é podre, e o mundo está pronto para ele aparecer. O palco está montado para que ele apareça e engane os crentes, principalmente aqueles que não têm a sua vida firmada na palavra de Deus. Como que a igreja vai responder a isso? Quando esse homem da perdição aparecer e ele te trazer palavras de bajulação, texto que disse
lisonjas, né? Outras traduções vão dizer bajulação, outras adulação. Quando esse cara adular você, dizer aquilo que você quer ouvir, quando ele apresentar para você palavras suaves, quando ele trouxer para você um discurso sedutor, de benefícios e vantagens, quando ele manipular você, o que você vai fazer? Como você vai responder a ele? Sabe como a gente vai responder a esse cara? Através da palavra de Deus. A gente pode resumir, meus irmãos. E antes disso eu quero dizer para vocês que o próprio versículo nos traz, Daniel 11, verso 32, parte B. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus, é o conhecimento de Deus que fará a igreja suportar a perseguição do anticristo. É o conhecimento de Deus. E eu quero ainda colocar algo a mais aqui. Você pode até dizer, eu conheço a Deus, mas não basta apenas conhecer. Você precisa se relacionar com Deus. Todo mundo pode dizer, eu conheço Deus, eu tive uma experiência ou outra com Ele na vida. Mas o que Deus requer de nós é o relacionamento. É o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus que fará a igreja suportar a perseguição do anticristo nos últimos dias. Então, na história da igreja, a gente pode resumir da seguinte forma: é uma luta pela palavra. De forma prática, irmãos, o que a gente deve fazer? Voltar a estudar a palavra do Senhor. Você lê a Bíblia, você e eu lemos a Bíblia, mas muitas vezes lemos por obrigação. Você e eu lemos a Bíblia, mas nós não lemos com alegria, não lemos com vida, não lemos com satisfação, não lemos com reverência. A Bíblia tem se tornado apenas mais um objeto na estante. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é rejeitar esses pregadores carnais, que só dizem o que a gente quer ouvir. Mensagens carnais e pregadores carnais, a igreja precisa evitá-los. Nós precisamos voltar a estudar a Bíblia. A resistência nos últimos dias precisa ser também uma resistência teológica. Teologia fraca forma mulheres fracas. Teologia fraca forma homens fracos. E homens e mulheres fracos nos últimos dias vão perecer, se não tiverem a palavra de Deus firmada no seu coração. O homem da perdição, o homem da iniquidade, esse filho de Satanás, ele vai enganar a você e a mim, com suas palavras suaves, com suas palavras de adulação e bajulação. Ele vai nos seduzir com seu discurso sedutor, se nós não estivermos firmes. Então, como iremos resistir? Proclamando a palavra do Senhor. Em segundo, irmãos, nós iremos resistir protegendo os lares. Os lares são as muralhas da resistência. Atos capítulo 2, verso 46, vai dizer da seguinte forma: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão onde? De casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se a palavra é a arma da resistência, proteger o lar é a muralha da resistência. No Novo Testamento, o lar era esse lugar do discipulado, era dentro da casa que ocorria o ensino bíblico, era dentro da casa que ocorria o discipulado, a comunhão, a edificação. E sabe, meus irmãos, o inferno, ele odeia pais temente a Deus. Eu quero direcionar essa palavra para as famílias aqui agora. O inferno odeia pais tementes a Deus. O inferno odeia filhos obedientes.
E o inferno vai fazer de tudo para destruir a sua casa. Vai fazer de tudo para destruir o seu lar. O inferno, ele vai se levantar contra você e vai te trazer a oportunidade de fazer um negócio ilícito. Ele vai se levantar sobre você e vai te trazer a oportunidade de cometer um adultério. Ele vai se levantar contra você e vai te trazer a oportunidade de se afundar nos seus vícios. O inferno quer destruir a família. O inferno odeia pais que educam seus filhos na palavra do Senhor. Agora, sabe o que o inferno ele não teme? O inferno não teme cultos grandes, cultos com multidões, cultos com pessoas incontáveis. O inferno, ele não teme um telão de LED, um retroprojetor de última geração, caixas de som da melhor qualidade. O inferno não teme uma banda bem ensaiada, mas ele teme um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo. Isso faz o inferno tremer. Um pai e uma mãe cheio do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, é isso que faz um lar ser forte. É exatamente isso que faz um lar ser forte. E o que é o lar? É esse campo de batalha pela vida dos seus filhos. É esse campo de batalha pela solidez do seu casamento. Existe uma batalha a ser travada dentro dos lares, meus irmãos. As ideologias querem tragar o coração dos seus filhos, querem arrebatar o coração dos seus filhos. E todas as vezes que você abre uma brecha na sua casa, seja por um pecado, um segredinho oculto que a sua esposa não sabe, que seu marido não sabe, um segredo que os seus pais não sabem, filhos, vocês abrem brecha para que os demônios entrem nos seus lares e destruam os seus lares. Deus não recebe oração de pessoas fingidas, de pessoas que não têm a sua vida bem resolvida com Ele. É necessário arrependimento, meus irmãos. Marido e esposa, filhos, se arrependam. É necessário o arrependimento para que o seu lar venha triunfar sobre o pecado, sobre o diabo. É necessário confessar. E existe outra batalha dentro do lar também, chamada de distração. Quando você abre a Bíblia, de repente acontece alguma coisa, notificação no seu celular, bate no portão, alguém te liga, ou você se lembra de outra coisa importante, e você se distrai. Há confusão, não tem ordem na casa, não tem autoridade, é um caos, é uma dificuldade para vir no culto. A gente tem facilidade para ir em todos os lugares, irmãos, mas para vir na igreja é uma dificuldade extrema. Nós precisamos que homens e mulheres de verdade se levantem. Homens e mulheres de verdade se levantem e orem e clamem pelos seus lares. Marido, você precisa liderar espiritualmente o seu lar. Esposa, você precisa proteger espiritualmente seus filhos. Muitas das vezes, como eu trabalhava no pronto-socorro infantil, a gente vê umas crianças birrentas, né? Só de você colocar o termômetro, a criança já dá um chororô ali. Aí tem aquela mãe que ela é resistente, mesmo com o filho dando aquela birra ali, chorando alto, ela não, você vai colocar esse termômetro. Outras mães não, outras mães não conseguem, não, deixa para lá, deixa para lá. Só que o que acontece? Quando você vai dar o remédio para sua criança, ela vai dar birra, mas você precisa dar o remédio. Quando você vai dar o banho na sua criança, no seu filho, ele pode dar birra, mas ele precisa tomar o banho. Quando você oferece uma comidinha para ele diferente, uma verdurinha, abóbora, sei lá o que, ele vai dar birra, mas é preciso que ele coma. Agora, quando nós falamos da palavra de Deus, vamos na igreja, filho, o filho dá birra, e os pais não confrontam os filhos. Os pais preferem
evitar o confronto, ao invés de trazer os filhos para a igreja. Para o remédio, ok. Para o banho, ok. Para a comida, ok. Mas para trazer para a igreja, eu não vou fazer o esforço. Vamos ficar em casa mesmo, eu te educo aqui. Mães, vocês precisam ser firmes nisso. Os seus filhos precisam que vocês sejam firmes. Tragam eles para a igreja. Não terceirizem, pais, aqui eu falo de homem e mulher. Não terceirizem o lar de vocês precisam cuidar do seu lar. Vocês precisam proteger o lar de vocês. Assim como Efésios diz que os pais são os líderes dos seus filhos. Não provoquem a ira dos seus filhos, mas aconselhem eles nos caminhos do Senhor. Você, pai e mãe, é o líder do seu filho, é o pastor do seu filho. Não terceirize o cuidado do seu filho para o pastor aqui da igreja, para os líderes aqui da igreja. Você tem essa responsabilidade e Deus conta com você. Então, proteja os seus lares. Como nós iremos resistir, irmãos? Proclamando a palavra, protegendo os lares, e em terceiro, forjando legados. E esse, irmãos, é o fruto da resistência. Verso 47 do capítulo 2 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A palavra é a arma da nossa resistência contra a guerra espiritual. Proteger o lar é a muralha. Forjar o legado é o fruto. Veja que o que começa com a palavra, o que começa com a família saudável, inevitavelmente termina em multiplicação. Eles começaram com um grupo de pessoas, mas no verso 47 diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eles estavam frutificando, eles estavam forjando um legado ali. A igreja, irmãos, uma igreja que não cresce é uma igreja doente. Uma igreja que não cresce é uma igreja doente. Nós precisamos avançar, meus irmãos. Nós precisamos ter sede de missões. Nós precisamos ter vontade de fazer a igreja crescer, buscar os perdidos, desejar que as pessoas encontrem o amor de Cristo. Se nós estivermos focados na palavra, se nós protegermos bem os nossos lares, inevitavelmente estaremos forjando legados. E aqui a gente tem o seguinte: o legado pode ser de filhos carnais e de filhos espirituais. E isso aqui vai envolver discipulado. Isso aqui vai envolver herança espiritual e continuidade. A fé que nós temos, ela não pode morrer em nós. Imagina se a sua fé morre em você e você não ganhou nenhuma alma para Jesus, você não compartilhou o amor de Cristo com ninguém, e de repente tudo aquilo que estava no seu coração, essa alegria, essa satisfação em Cristo, ela morre com você. Se a nossa fé morrer em nós, que legado nós vamos deixar? Aí você não discipulou seus filhos, você não discipulou sua família. O que você fez então? Aí você vai partir e vai apresentar o que para Deus? O que você vai deixar de continuidade, de herança? Você precisa ganhar o seu filho, pai e mãe. Hoje, muitos influenciadores têm ganhado os filhos dentro de casa. Quem é o influenciador da moda hoje? A Virgínia? Os filhos pequenos aí, é o Lucas Neto? Eu não sei. Mas ganhe os seus filhos dos traficantes. Ganhe os seus filhos desses influenciadores que não contribuem nada na vida deles. O seu filho tem uma eternidade para viver. Você precisa pensar nisso. Invista o seu tempo com o seu filho. Abrace ele, ore com ele, lê a Bíblia com ele. Para quem é avô aqui, discipule os seus netos. Pregue a palavra para a próxima geração. A igreja, irmãos, ela está sempre a uma geração de acabar. Você já
Já parou para pensar nisso? A igreja está sempre a uma geração de acabar. Deus nos livre de guarde, mas se acontecer alguma coisa com todo mundo aqui hoje, essa igreja acaba, a continuidade dela. A igreja está sempre a uma geração de acabar. Então, eu pergunto para você, a tua fé vai sobreviver a você? Ou ela vai passar adiante? Qual é, irmãos, o nosso fruto? Nós temos tido filhos carnais e filhos espirituais que creem em Cristo, se arrependem de seus pecados e continuam o legado? A nossa fé vai sobreviver a gente? Será que nós vamos proclamar a palavra? Será que nós vamos proteger os nossos lares? Será que nós vamos forjar um legado? Então, como nós iremos resistir? Mais uma vez, eu repito, proclame a palavra, proteja o seu lar, forje o seu legado. E em quarto, eu quero trazer para vocês algo que nós devemos ser e algo que nós somos. Nós somos um posto avançado do reino de Deus. Se Deus é o nosso castelo forte, irmãos, nós somos o seu posto avançado. Nós estamos na trincheira. E a intenção aqui não é defender Deus. Deus não precisa ser defendido, protegido. A intenção aqui é expandir o reino. Nós não vamos perder a guerra espiritual. Nós não vamos permitir que os demônios avancem sobre nós, sobre o reino de Deus. É o reino de Deus que vai avançar sobre as trevas. Nós somos um posto avançado do reino. Essa precisa ser a nossa identidade. Então, que tipo de igreja a UBPC quer ser? A igreja da moda? Ou um posto avançado da resistência do reino de Deus? Eu quero lembrar para vocês aqui algo que está escrito, se não me engano, Mateus capítulo 16, mas aquele texto onde Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo está falando de mim? Uns vão dizer que o Senhor é João Batista, outros vão dizer que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas e você, Pedro? O que você disse que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, meus irmãos. A ideia aqui, meus irmãos, é que a igreja, ela pode estar próximo das portas do inferno. Ela pode estar num terreno dominado por demônios. Ela pode estar dentro do domínio de trevas, mas ela está ali como um posto avançado de resistência, resistindo às portas do inferno, resistindo ao poder das trevas, pregando o evangelho, protegendo os lares, forjando os legados. É isso que nós seremos. Se nós estamos no território das trevas, no território de demônios, no território das portas do inferno, não importa, nós somos resistência, nós somos um posto avançado do reino de Deus e nós iremos prevalecer até o fim. Nós só seremos um posto avançado se fizermos isso, irmãos. O reino de Deus, ele vai avançar, querendo você ou não. O reino de Deus, ele vai avançar independente da sua ação ou não. Mas o melhor que seja que você participe disso. O bom seria se você participasse do avanço do reino de Deus e não fosse apenas um observador. Então nós vamos levantar, meus irmãos, nós vamos proclamar a palavra, nós vamos proteger os nossos lares e nós vamos forjar o legado, porque nós somos resistência do reino de Deus e o reino de Deus vai prevalecer, querendo o diabo ou não. Amém? Levante-se do seu lugar, vamos orar agradecendo ao Senhor. Você vai orar pela sua família, você vai orar pela essa igreja, você vai meditar naquilo que foi dito aqui. Nós falamos de 3 formas de resistirmos a uma batalha espiritual, a uma guerra cultural, meus irmãos. E essa guerra, ela tem ceifado
muitos de nós. Essa guerra, ela tem feito muitos cristãos se desviarem, afastarem da fé. E eu digo a você, não brinque com isso. De Deus não se zomba, meus irmãos. Isso é sério. Existe uma guerra espiritual. E nós precisamos orar. Se nós não orarmos, as trevas irão prevalecer. Se nós não orarmos, se nós não clamarmos, se nós não proclamarmos a palavra de Deus, as trevas irão prevalecer sobre a igreja. Então eu desafio você e convoco você, ore neste momento, para que a Igreja Brasil para Cristo avance, para que a Igreja Brasil para Cristo ela possa ganhar mais almas para o reino de Deus, que ela continue aqui nesse bairro, não sendo uma igreja da moda, mas sendo uma igreja que é um posto avançado do reino de Deus, resistindo ao tempo, resistindo aos pecados, resistindo ao poder das trevas, resistindo às investidas do diabo, resistindo às portas do inferno que se abrem sobre a nossa igreja. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom, Pai, a tua misericórdia ela não tem fim, Jesus. Meu Deus, nós meditamos no texto aqui, Pai, onde nós podemos aprender, Deus, sobre os primeiros crentes. Eles eram unidos, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, Deus, eles perseveravam na palavra, meu Deus. E eu clamo a teu Espírito Santo, Deus, nessa noite, que nós possamos perseverar na palavra também, meu Pai. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ter a tua palavra no nosso coração, meu Deus, para não pecar contra ti, para, Deus, não nos desviarmos, Pai, dos seus caminhos, para, Deus, que quando chegar, Deus, o dia mau, nós estejamos firmes, Deus, para que quando, Deus, o filho da iniquidade, o filho da perdição se levantar, Deus, sobre esse mundo, e lançar palavras sedutoras ao nosso coração, Deus, nós tenhamos discernimento espiritual para repreendê-lo, Pai, e ter a sua palavra no nosso coração, Deus, e firmado, Deus, em ti, para que nós possamos triunfar sobre ele, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra, Deus, não seja, Deus, apenas, Deus, um objeto, Deus, na estante, Deus, das nossas casas, na estante, Deus, das nossas lojas, meu Pai, que não seja, Deus, apenas um amuleto, meu Deus, que a tua cruz, Deus, não seja, Deus, apenas, Deus, um pingente, Deus, um colar, mas que seja, Deus, aquilo que nós vivemos, que a tua palavra, Deus, seja firmada em nosso coração, meu Pai. Nós precisamos proclamá-la, Deus, para vencer essa guerra cultural, uma guerra, Deus, que investe os valores, uma guerra que destrói famílias. Meu Deus, abençoa cada pai e cada mãe aqui, meu Pai, que eles possam triunfar nos seus lares, que o diabo, Deus, não venha, Deus, conseguir, Deus, arrebatar o coração dos seus filhos, meu Pai, que o diabo não venha conseguir destruir os casamentos aqui, que hoje, Deus, os casamentos, Deus, sejam mais sólidos a partir de hoje, que hoje, Deus, as famílias sejam mais unidas. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada pai que entenda a sua responsabilidade de ser, Deus, um líder espiritual no seu lar, que cada mãe entenda a sua responsabilidade de proteger o seu filho espiritualmente, trazendo o seu filho para a igreja, ensinando a palavra, educando desde pequeno, para que quando crescer não se desvie dos seus caminhos, Jesus. Ó Senhor, dê discernimento ao teu povo, Pai, para que proteja os seus lares, e para que não haja brechas para que Satanás invista contra as famílias, meu Deus. Proteja as famílias da Igreja, o Brasil para Cristo, meu Pai. Faça com que elas prevaleçam, Deus, em nome de Jesus. Ó meu Pai, que o Senhor nos ajude também, Deus, a forjar um legado, que os filhos aqui, Deus, continuem, Deus, crendo no Senhor, que cada filho aqui, Deus, continue, Deus, crendo na Tua palavra, Deus, nos seus caminhos, recebendo o conselho dos seus pais, recebendo, Deus, a orientação dos seus pais da palavra do Senhor, e que cada um de nós possamos também, Deus, conseguir filhos espirituais, pregando o Evangelho, Deus, a todo aquele, Deus, que nós estiver ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Fixe, Deus, essa igreja aqui como um posto avançado do reino de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos.